Agora você imagina se eu chego numa emergência, as chances que eu tinha. É nenhuma, né? Não tinha chance nenhuma. Você não tá vivendo, entendeu? Direito, assim, você não tá, né? Eu me arrependo, hoje me arrependo de não ter... Eu perdi, assim, uns 20 e tantos anos de privações, né? O doutor me deu, assim, uma vida boa de novo, sabe? Eu já tive de tudo nessa vida, viu? Eu já vi que eu passei por cada coisa que... Mas eu sou uma pessoa feliz, eu posso falar, viu? Que eu sou... Ser mais um, passar desapercebido é meu... Né? Uma hérnia da parede abdominal acontece quando parte de um órgão ou tecido encontra um ponto de fragilidade na musculatura do abdômen e começa, pouco a pouco, a ultrapassar esse limite. Com o tempo, surge algo que muitos pacientes descrevem apenas como um caroço, um abaulamento, algo que parecia pequeno no início. Mas algumas histórias não começam de repente. Algumas crescem em silêncio, durante anos, porque o medo, a rotina, as tentativas frustradas ou até a esperança de que aquilo melhore sozinho fazem muitas pessoas aprenderem a conviver com algo que nunca deveria ser ignorado. Essa é a história de João Alberto. Aos 66 anos, ele conviveu por mais de 2 décadas com uma hérnia complexa. Depois de 3 cirurgias sem o resultado esperado, decidiu seguir em frente, carregando algo que, aos poucos, passou a mudar não apenas o seu corpo, mas também a sua vida. Meu nome é João Alberto, tenho 66 anos, sou de Belo Horizonte e sou aposentado. Em 94, eu operei a primeira vez. E que eu tinha aqui um caroço. Começou como limão, depois virou uma maçã, aí eles resolveram operar. Aí quando operou já tinha meio infeccionado, então eu teria que ficar 6 meses com a bolsa para reverter, né? Nisso, não conseguia marcar, demorou 2 anos para reverter. Começou aí. Aí eu operei essa segunda vez, reverteu, depois uma terceira vez para corrigir outra hérnia, né? Que tinha dado aqui na coisa. Aí depois dessa vez, depois da terceira vez, eu falei que não ia operar mais. Isso aí demorou uns 20 anos para resolver resolveram por mim, né? Me meteram um medo aí que eu resolvi a fazer a operação. O problema não era a hérnia em si, era mais um social, né? Porque ela era bem grande aqui, mesmo usando a faixa, a faixa atenuava um pouco, mas ela era tão grande que até falei com o doutor aí que às vezes no supermercado o cara desconfiava que eu estava com alguma coisa escondida, não podia ir na praia, eu ia com camisa, né? A camisa molhava, ficava aquela bola do lado, assim, todo mundo olhando, né? Mas assim, era um problema assim, mais foi me deixando, como diz assim, complexado, né? Eu já andava assim, olhando no olho das pessoas assim, porque eu sabia que tá todo mundo olhando para mim, para minha hérnia, entendeu? Eu tava andando assim pela rua, assim, eu tinha comprado um tripé. Mas eu comprei, peguei $10 nele, dizer assim, 10 ou $20. Aí passando numa loja de fotografia, eu falei assim, vou ver quanto tá aqui esse tripé aqui, ver se eu fiz bom negócio, né? Mas eu entrei, vi o preço, vi o tripé lá e vi o preço e já saí assim. Era meio assim, que a minha mulher e as amigas continuaram andando, então eu tinha que pegar elas, eu entrei rápido e já... Porque eu saí andando, o segurança foi atrás de mim. Ele me pegou na mão assim, falou, ele não falou inglês e tudo, né? Aí peguei, eu nem falei nada com ele, só levantei assim a hérnia, que ele ficou desconfiado disso aí, fez assim, apontou assim para a hérnia, né? Eu falei assim, não, isso é... Eu mostrei para ele, ele pediu desculpa e tal, isso é muitos casos que tem, né? Muito... Sobre o mercado eu fui umas 3, 4 vezes assim. E eu andando na rua também, eu não sei se era complexo meu, eu sempre achava que as pessoas ficavam olhando para mim, entendeu? É a minha maior alegria hoje andar em público. Ninguém me nota. Hoje eu sou uma simples pessoa normal. Falei com o doutor também que eu fui na praia agora. Foi uma maravilha, tranquilo, 100%. Sentava, que eu perdi muito peso.
sentava nas cadeiras, assim, as cadeiras arrebentar, né? Essa cadeira não aguentava, tinha 130 quilos, né? Então, para mim foi eu tô levando uma vida maravilhosa. Por trás de casos complexos, existem decisões igualmente complexas. Porque quando uma hérnia cresce, muda de comportamento, retorna após cirurgias anteriores ou altera profundamente a qualidade de vida do paciente, o desafio deixa de ser apenas corrigir um problema anatômico. É preciso planejamento, experiência e uma equipe preparada para lidar com situações que exigem mais do que uma cirurgia comum. Foi esse o desafio encontrado pelo Dr. Pedro Ducati, cirurgião do aparelho digestivo com atuação e aprofundamento em hérnias complexas da parede abdominal. Eu sou o Dr. Pedro Ducati, eu sou médico cirurgião e hoje eu atuo basicamente no trabalho de hérnias, de operar hérnias da parede abdominal e com um trabalho muito bacana em hérnias complexas. Não foi a maior que eu já vi, mas está ali nas maiores, né? Então, sempre quando chega um paciente desse, para outros cirurgiões o pessoal assusta, né? E para mim é o contrário, eu fiquei empolgado, né? A gente fica feliz de saber que eu poderia ajudar. Então, quando eu bati o olho, a gente brinca que a gente bate o olho e vê, fala, já imagino o tratamento, tudo. Eu vi que daria para ajudar a recuperar essa parte dele ali, né? Trazer ele de volta à vida normal que ele sempre queria. Essas hérnias mais complexas são a minoria das hérnias, mas muitas pessoas acabam, igual ele, né? Fica protelando a cirurgia, não quer operar, fica com medo e acabam passando anos esperando. E como a maioria dos médicos não quer saber, não quer operar esse tipo de cirurgia, acaba que eles se acumulam. A maioria das hérnias que se operam no mundo são hérnias mais simples, né? O que diferencia essa complexidade é basicamente o preparo que a gente vai ter que fazer, o preparo da cirurgia, e alinhar essa expectativa com o paciente. A maioria das pessoas tratam a hérnia como uma cirurgia simples e isso na maioria das vezes não é verdade. Então a gente tem que ter todo um cuidado de preparar uma cirurgia, além de ser uma cirurgia difícil, cirurgia que complica, a gente tem que fazer todo um preparo. Então no caso dele, por exemplo, a gente gastou 1 ano para conseguir prepará-lo para estar apto para fazer a cirurgia. O que eu esperava da cirurgia do João? Uma cirurgia realmente desafiadora. Diferente de uma hérnia de tamanho habitual, uma cirurgia que a gente já está acostumado a fazer, hérnias desse tamanho exigem que a gente faça um preparo diferente, um estudo diferenciado, para poder entregar aquilo que a gente esperava. No caso do João, ele tinha um medo muito grande de voltar a usar a bolsa de colostomia, foi o que ocasionou a hérnia. Então a gente sempre é cuidadoso nas cirurgias de hérnia, exatamente porque a gente está trabalhando muito próximo ao intestino. Isso é um risco que a gente precisa tomar cuidado para evitar. E é alguma coisa que os pacientes se preocupam e a gente também tem que ser muito cuidadoso na cirurgia para que isso não comprometa o resultado. Todo paciente meu, inclusive o João, a gente acaba encontrando ele no centro cirúrgico antes de operar. Isso é um momento bacana que eu faço questão de fazer com todos os pacientes, porque nesse momento eu consigo tirar dúvidas, se tiver alguma outra questão para a gente conversar. A gente consegue acalmar e tranquilizar o paciente, lembrar o passo a passo da cirurgia, como é que vai ser esse momento de recuperação. E nisso eu acredito que a gente consiga oferecer uma questão muito boa. Então, antes de eu entrar no centro cirúrgico, a gente acaba conversando novamente, e isso faz parte da minha rotina. É interessante que, mesmo na cirurgia aberta, a gente consegue oferecer muita tecnologia, muita novidade para esses pacientes. Inclusive, aqueles pacientes que têm hérnias grandes, como a do João, a gente consegue
fazer como se fosse uma cirurgia plástica. A gente consegue melhorar a estética desse paciente, mesmo que a cirurgia seja uma cirurgia de hérnia. Então, retirar cicatrizes, excesso de pele, é possível quando a gente faz a cirurgia aberta, coisa que quando a gente vai fazer cirurgia por vídeo ou cirurgia por robótica, a gente não consegue. A gente avalia várias coisas nesses quadros de hérnia complexa, e o que a gente tem de mais preocupante nesse tipo de paciente é o excesso de peso. Então, na maioria das vezes, são pacientes obesos. Então, a obesidade é tanto um fator de risco para a hérnia, para a cirurgia, quanto ele atrapalha, porque a gente aumenta demais o volume de gordura abdominal. Isso atrapalha a gente devolver o conteúdo para a barriga. Esse excesso de gordura abdominal é o que mais atrapalha a gente. E quando a gente perde o peso e diminui essa gordura abdominal, a gente consegue fazer com que uma cirurgia difícil fique mais fácil. Então, tudo que a gente puder fazer ali para que na hora da cirurgia me facilite, eu vou fazer. Então, a gente brinca que é eu não deixar tudo para o momento da cirurgia. Então, o que eu puder fazer de preparo para esse paciente, eu vou buscar e vou fazer. Tanto no serviço público quanto na clínica privada, acaba que por eu operar e gostar desse tipo de cirurgia e ter bons resultados, o pessoal acaba procurando muito. Como não é muito médico que quer fazer esse tipo de cirurgia, está disposto a fazer, isso acaba acumulando em poucas pessoas, e aí, como eu sou uma delas, acaba que tanto no serviço público quanto na minha clínica privada acaba concentrando nesse tipo de paciente. Sim, são pacientes que geralmente passaram por muitos problemas, muitas cirurgias e muitas situações que realmente são traumatizantes. Então, você vê o próprio João, foram cirurgias, né? Não foi uma cirurgia que ele passou. Então, já tem um medo da cirurgia. Ele tinha me comentado no consultório, a primeira vez que eu vi, que ele operou uma vez, a hérnia voltou, a hora que essa hérnia voltou, ele já ficou sem esperança. Então, ele falou, não vou operar de novo, porque eu sei que já vai voltar, então não vou acabar ficando com isso aí mesmo e tocando a vida dessa forma. Ele ficou aí praticamente 20 anos sem procurar outro médico, só foi procurar por conta de uma situação de emergência, um médico que alertou. Aí até que eu tive a Guillain-Barré, foi na mesma época, né? Em junho de 2024. E quando eu internei, o médico lá cismou também, né? Que todo lugar que eu ia, eu tinha um problema de garganta. O cara via a hérnia e perdia a cabeça, todo mundo. Era uma coisa impressionante. A hérnia era atração, né? Todo médico que eu ia, com outro problema, ela sempre caía nisso. Aí ele chamou uma médica especializada nisso, né? Aí ela pegou e explicou, né? Falou assim, a situação que eu estava, eu estava a ponto de ter que fazer uma cirurgia de emergência, né? Perigosíssima, e não fechar mais como é que chama? Colocar a bolsa? Ter que colocar uma bolsa de plástico aqui de Bogotá. Aqui. Nisso aí, que eu falou essa bolsa comigo, a ficha da minha, eu falei, não, agora eu vou tomar providência. Aí eu recuperei dessa Guillain-Barré, comecei a tratar com o doutor, aí nós resolvemos uma parada. E ele, em um momento, ele colocou assim, vai ser difícil, vai ser fácil, não sei o que. Ele falou assim, não, nós vamos resolver isso. Aí eu ganhei confiança, né? E foi muito positivo comigo e tal. E aí eu resolvi assumir também, mudei a cabeça, né? Aí outro ponto também super positivo, eu tenho terror de ponto. Terror. A minha pior parte, tem uns pontos. Tirar o ponto para mim é uma morte. Ele arrumou um negócio, um medicamento, uma coisa americana que não tem, não tem que tirar ponto, entendeu? Aí conquistou. Era toda aberta aqui, sem um ponto. Eu falei, é uma maravilha isso, né? E ninguém tinha me falado isso, os problemas que poderia, de repente, eu ter uma torção aqui e ter que operar. Ele demorou uns 6 meses me preparando, né, doutor, mais ou menos, né? E
E você imagina que deu esse problema todo que já deu, foi difícil demais. Você imagina na emergência, se ninguém me conhecia, eu sentisse uma dor, ter caído no hospital, os caras vão abrir para descobrir que tinha. Não, ele já sabia tudo, já tinha feito os exames, tudo direitinho, né? E ela me falou assim, se o senhor cair no hospital, se a chance do senhor sair vivo é micro, os caras vão abrir e vão tentar ver o que está lá dentro, o que está lá, ninguém vai ter exame, não vai ter nada, você vai sentir a dor e, né? Ela foi muito positiva, foi muito assim, me esclareceu bem. E graças a Deus ela caiu na minha vida e melhorou minha vida. Se eu soubesse que era tão bom assim, eu tinha tomado providência antes. Mas depois que as pessoas foram me esclarecendo assim, que nós demoramos quase 1 ano de preparação, né? Com todos os exames possíveis, fez tudo, depois aquele preenchimento do ar para ele poder trabalhar melhor. Agora você imagina se eu chego numa emergência, as chances que eu tinha. É nenhuma, né? Não tinha chance nenhuma. Nem sempre. A gente tem certos graus, a gente usa a gente tem ferramentas na clínica para avaliar esses graus de complexidade. Vamos falar que entre os graus de complexidade de 0 a 10, a cirurgia dele era uma complexidade 10. Então, por isso que ele precisou ficar aí 1 ano emagrecendo. Depois a gente aplicou Botox para relaxar a musculatura do abdômen dele, a gente conseguir ganhar cavidade para devolver a hérnia. E ele ainda ficou 1 semana, a gente injetando gás na barriga dele para poder distender essa musculatura e devolver o conteúdo da hérnia. Então, uma complexidade de 0 a 10, esse é o caso de complexidade 10. Então, a gente vai definir esses casos de hérnia complexa não só pelo tamanho da hérnia. A gente tem hérnias complexas que a gente tem que... A hérnia em si é simples, mas o paciente é complexo, é um paciente que tem muito problema de saúde, que vai precisar da gente mudar a abordagem até. Às vezes é uma cirurgia que eu poderia fazer por vídeo, por robótica, e eu vou precisar fazer aberta porque o paciente não tem condição. É um paciente complexo, eu preciso de ter um cuidado maior, uma cirurgia mais delicada. Então, tudo isso a gente vai precisar avaliar, e a gente tem ferramenta no consultório para avaliar isso. E aí está aí a importância da gente, dependendo de cada caso, escolher o hospital, né, para a gente operar. Definitivamente é uma cirurgia que não dá para fazer em qualquer hospital. Eu vou ter que ter um suporte de um bom anestesista, um hospital com uma boa UTI, que me dê essa retaguarda para a gente ficar tranquilo de que, mesmo eu fazendo uma cirurgia, vamos falar assim, eu fazendo o melhor que eu consigo, não adianta que na recuperação eu não tenha esse suporte do hospital. Isso, nesses casos, é fundamental. Se eu não tiver um suporte, uma retaguarda de um bom hospital, de uma boa equipe de terapia intensiva, muitas vezes uma excelente cirurgia pode ser jogada fora. Esse tipo de hérnia, ele não tem muita opção que tenha um bom resultado. O que a gente tem de melhores resultados no mundo é colocar uma tela atrás da musculatura. Então, a gente, para esse tipo de hérnia, que a gente fala de hérnia de parede lateral, não tem muita opção. Então, se ele, por acaso, for em outro médico que indicar outra opção, a chance da hérnia voltar é maior. E com esse tipo de cirurgia que a gente tem hoje, acaba que o resultado é melhor, a gente consegue colocar telas maiores num plano que dá menos problema para a tela, menos infecção. Então basicamente o que é realizado nos melhores centros de hérnia do mundo. Essa aqui é a tela que a gente usa para fazer a cirurgia. Ela é uma grande aliada nossa e a gente precisa ter muita sabedoria e conhecimento para saber como e quando utilizar a tela. Nem sempre vai ser a melhor situação colocar a tela, mas quando precisa e colocando ela bem feita, a gente tem um sucesso na cirurgia muito grande, acabando fazer o melhor para o paciente. A cirurgia a gente começou ela de manhã e acabou no final da tarde, então foram praticamente 8, 9 horas de cirurgia. Mas assim, graças ao suporte do anestesista, todo o suporte da UTI, em 2 dias ele estava bem, então assim, ele estava muito bem.
que o pessoal viu depois? Que ele acabou fazendo uma embolia pulmonar, que isso é comum nesse tipo de cirurgia, mas 2 dias depois ele já estava excelente, já super feliz e super contente com já o resultado imediato dele não ter aquela bola incomodando. Ele passava a mão, ele ficava passando a mão, acariciando a hérnia, e aí jogo lá no primeiro dia que eu lembro que ele acabou vendo que não tinha, ele mesmo entubado, tinha um pouco de consciência, eu falei assim, ó, pega aí, vê a hérnia. Ele botava a mão do lado e viu que não tinha nada, ele até deu um sorrisão, assim, viu que tinha dado certo. Aí você foi... Não, isso já foi no contato, né? Primeiro foi aqui, né? Assim, quando ele mexeu, eu já acariciava aqui assim, né? Do jeito que é uma coisa maravilhosa. O principal mesmo é você ser mais um, né? Você não ter esse destaque, né? Porque eu era realmente complexado. Né? Isso eu tenho... Pode dizer, até a pessoa não está olhando para mim, mas eu saía assim encarando as pessoas, sabe? E às vezes assim, quando era criança vinha, levantava para mim, a criança é foda, né, filho? Levantava assim para mim e tudo, a mãe ficava assim horrorizada, né? Eu já tive de tudo nessa vida, viu? Eu já vi que já passei por cada coisa que... Mas eu sou uma pessoa feliz, eu posso falar, viu? Que eu sou... Ser mais um, passar desapercebido é o meu... Né, eu estou dizendo que estou nas fases melhores da minha vida, para dizer. Tudo que eu, assim, parece que eu sofri esses anos todos, está vindo em coisa boa para mim, sabe? Porque, mesmo assim, para dormir, para virar, né? Que às vezes você não conseguia cortar a unha, porque essa coisa que não deixava, entendeu? Uma série de limitações que você tem por causa disso. Você não está vivendo, entendeu? Direito, assim, você não está, né? Hoje em dia não, hoje em dia é super normal, vou a qualquer lugar, faço tudo. Esse doutor me deu assim uma vida boa de novo, sabe? A minha vida, vou te dizer, viu? Eu não tenho como explicar. Eu sou outra pessoa hoje, entendeu? Eu faço assim minhas coisas assim tranquilo, fico lá na minha casa fazendo as coisas assim, não sem nenhuma preocupação assim com quero sair, põe uma camisa, sai, entendeu? E mesmo assim a gente diminuindo o peso, a vida também já melhorou por causa disso, né? Mas a estética também faz falta, né? Eu me arrependo, hoje me arrependo de não ter, eu perdi assim uns 20 e tantos anos de privações, né? De não ir na praia, no lugar, ou ir na praia só ficar sentado, porque não tinha, eu ficava envergonhado né? Tem recomendado até ele, já não por esse problema, né? Mas problema sim, ela ligou pro meu esposo e já foi lá nos 3, 4. Não resolveu, aí botou o doutor, eu até falei, doutor Pedro, botou o senhor como Deus, elogiou ele demais, ela gosta muito dele, né? Elogiou ele demais e tudo, e ela mesma, minha mulher já ligou para marcar a moça a consulta, né? Então assim, isso é muito gratificante pra gente, saber que eu posso fazer diferença na vida de uma pessoa e tanto tempo sem a pessoa ali há tanto tempo passando por um problema, ninguém conseguia resolver e a gente fazia diferença para a vida dele. Não só para ele, como para a família dele como um todo, né? Casos complexos exigem mais do que técnica, exigem olhar individualizado, exigem experiência e exigem entender que por trás de cada exame e cada cirurgia existe uma história diferente. Porque quando falamos de hérnias, não existe uma resposta única. Existe a resposta certa para cada paciente. Acho que assim, a primeira coisa na hora de você decidir é não querer se limitar porque você tomou 1, 2 ou 3 negativas de médico. O médico falou que não vai te operar, que não tem solução. É sempre bom a gente passar por avaliação porque realmente conhece. Às vezes você não vai conseguir chegar até mim
por questão de distância ou realmente questão financeira, ele não vai conseguir vir aqui para Brasília para operar. Mas muitas vezes perto da sua cidade vai ter alguém que possa te ajudar. E saber que tem certos médicos que realmente são diferentes dos demais, que vão ter uma expertise para tratar esse tipo de problema, é muito importante. Então, você precisa saber com que médico você está lidando, quem que é esse médico, se ele vai conseguir realmente resolver seu problema. E se precisar, a gente atende, faz consulta online. Tem pacientes que vieram de estados longes, Macapá, para poder operar aqui com a gente. E a gente consegue dar através de uma avaliação, sendo bem com uma honestidade e transparência, tentar resolver o seu problema. Muitas vezes, o problema que você acha que não tem solução, a gente vai conseguir resolver e achar uma cirurgia que vai ficar bacana e vai te dar um bom resultado.